Olá! Se você clicou nesse vídeo, provavelmente você conhece a franquia FNAF. Mas bom, antes de eu voltar pro tema do vídeo, é preciso dar um contextozinho do que é FNAF. FNAF, um jogo de terror lançado em 2014, e desde lá só vem melhorando. Apesar de fazer 10 anos que FNAF lançou, ele trouxe novas mecânicas que perduraram no mercado até os dias de hoje. E para entender um pouco mais do tema do vídeo, eu preciso explicar como que foi na época que FNAF lançou. Na época em que ele lançou, a indústria dos jogos indies estava um pouco abaixo, principalmente dos jogos de terror, que principalmente porque alguns jogos vieram de creepypastas, que nessa época creepypasta já não estava sendo visto de uma maneira tão legal. Hoje em dia é um pouco nostálgico, mas naquela época era meio cringe, se por assim dizer, gostar de creepypastas. FNAF chegou na hora certa, inovando tudo, 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 mecânica, história e um novo jeito de contar terror, um novo jeito de mostrar o terror. E só quem viveu sabe o quanto FNAF bombou no YouTube naquela época. Você abria o YouTube e spamava FNAF na sua tela e era impossível você escapar de qualquer tipo de vídeo sobre FNAF. Mas ao longo do tempo, FNAF estourou, fez sucesso e virou uma franquia de jogos e livros. Ao longo do tempo foram lançados muito mais jogos, muitos jogos. E muitos jogos não muito legais comparado ao primeiro. O primeiro envelheceu como vinho, como outros jogos envelheceram como leite no sol. Por exemplo, o FNAF 3, que hoje em dia é visto como um dos piores FNAFs por não ser tão assustador e não conter as mecânicas que tinham nos outros. Mas FNAF 1 continuou sendo o melhor jogo da franquia, pois ainda manteve a essência, tudo que fazia FNAF ser bom, a tensão, os animatrônicos, o lugar que você ficava, até o cenário em volta, aquela câmera que você visitava volta e meia dava uma impressão de tensão, você se sentia vivo naquele lugar, coisa que jogos pra frente foram perdidos ao longo do tempo. Mas por que exatamente ele continuou se mantendo o melhor jogo da franquia? Como eu mencionei agora há pouco, FNAF lançou na época em que as mídias de terror estavam numa queda muito maior do que hoje em dia. FNAF trouxe várias mecânicas novas e um mistério incrível que fez com que perdurasse por muito mais tempo. Sendo as principais mecânicas que fizeram com que FNAF continuasse sendo um jogo bom até hoje: portas, câmeras, a energia e até mesmo o som. O som era algo muito bom nos jogos de FNAF. Foi mais explorado no jogo 4, no FNAF 4 no caso, mas desde aquela época o som daquele jogo era incrível. Você ficava tenso escutando os animatrônicos andando pela pizzaria. Era algo incrível. Mas principalmente pelo fato de você não poder se mover. Você ficar preso em um lugar claustrofóbico era algo apavorante. Você não pode fazer nada. Sua única defesa era uma porta, que se você usasse demais, acabaria energia, que você simplesmente morreria. Era algo aterrorizante. E até hoje em dia é. Por isso que FNAF continua sendo um jogo muito bom. E uma das coisas que eu nunca me atentei a perceber, mas é verdade, o FNAF não te joga numa sala te dando instruções. Ele te joga numa sala simplesmente te jogando lá. Ele te dá os botões que você pode apertar pra você aprender sozinho. Não tem um personagemzinho no canto falando: ai, herói, aperte esse botão para fechar a porta. Você tem que aprender sozinho na marra. E nem é algo maçante, como muitos botões, como jogos atuais. Não, eram coisas simples e intuitivas. Muito intuitivo. Scott conseguiu fazer isso muito bem. E em alguns jogos pra frente, ele conseguiu fazer isso melhor ainda. Mas agora, se aprofundando um pouco mais nas mecânicas, as portas. Parece algo bobo, mas não é. As portas eram um elemento um dos mais importantes para aquela sensação claustrofóbica. Quando você fechava a porta e tinha um animatrônico na porta, você ficava com o coração na mão, na boca, assim, pensando: Buni, sai daí, cara, deixa eu abrir essa porta, minha energia tá acabando. Era algo totalmente apavorante. E isso, depois em alguns outros jogos pra frente, vai ficando totalmente previsível. Mas até hoje, no FNAF 1, é algo apavorante. Você não tem como prever algo que vai acontecer nesse jogo. Isso
É impossível descrever em palavras, tem que jogar esse jogo. Mas é algo apavorante mesmo. E algo muito bom desse jogo. Coisas que o FNAF não conseguiu aproveitar nos jogos anteriores. Mas agora outro ponto, a energia. Você não pode simplesmente fechar a porta e ficar fechado na sala imune. Claro, tem os outros power-ups que você pode localizar os animatrônicos, fechar a porta, entre vários outros. Mas se você fosse zerar a FNAF na raça, você ia sofrer muito por causa da energia. Porque se você não soubesse usar energia, você ia morrer atrás de morte, 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 morte. E isso é algo muito bom desse primeiro jogo, fazendo com que você não desperdiçasse e pensasse. E FNAF, além de tudo, por causa dessa mecânica, não era só um jogo de jumpscare, mas um jogo de estratégia também. Outro ponto. Eu sou desenhista, artista, eu faço muitos desenhos e eu sei como é difícil fazer algo apavorante. Na arte em si, né? Tanto na modelagem 3D, tanto no desenho. Mas Scott fez algo muito incrível. Se você analisar qualquer plano de FNAF, você vai ver o quão bom é a atmosfera de FNAF. Você vai olhar o palco, é algo único, é algo que você sente que tá vivo. Você vai olhar o corredor, você vê que é algo, tipo assim, é algo que parece real. Você vai olhar a sala, parece algo muito real. Você vai olhar tudo em volta, tudo, até os sons. É algo muito real. Muito, muito, muito. Scott sabe fazer muito isso. Sabe fazer isso muito bem. Se você for olhar outros jogos mais antigos, você vai ver o quão bom é a arte do Scott. E ele conseguiu aproveitar o que ele sabe de fazer melhor em FNAF. Fazendo com que não só tudo que eu falei agora há pouco adicionasse muito mais, mas principalmente a arte daquele jogo, que é incrível. Bom, eu quase ia finalizando o vídeo sem falar do mais importante, os animatrônicos, o que fez FNAF estourar basicamente. Composto por basicamente Fred, Chica, Bonnie, Foxy e o misterioso Golden Freddy. Faz com que essa franquia se mantenha de pé até hoje. Esses animatrônicos são a cara de FNAF. E o Scott soube fazer isso muito bem. Porque os animatrônicos são aterrorizantes. Você consegue ver algo humano neles. O fato deles cantar, brincar, de realmente serem animatrônicos para se divertir. Mas eles conseguirem serem assustadores na medida do possível. Você olha o Foxy, você vê que é algo que uma criança se divertiria, mas você olha o Foxy no escuro, é algo aterrorizante. O Fred, ele anda pelos cantos, você fica, tipo assim, quando você olha pelas câmeras e não acha o Fred, e você vai perceber depois que ele estava no cantinho o tempo todo, é algo aterrorizante. Muito bom algo que o Scott fez com esses animatrônicos. E compilando tudo que eu falei agora há pouco, faz com que FNAF 1 seja um dos melhores jogos não só da franquia de FNAF, mas um dos melhores jogos indies de terror. Até hoje, FNAF é atemporal. Você pode ter jogado em 2014, quando lançou, e ter jogado agora, que você vai ter mais ou menos a mesma experiência. FNAF envelheceu como vinho, diferentes de outros jogos da franquia, nem FNAF 3. Mas FNAF 1 continua sendo um dos melhores jogos, na minha opinião. É o segundo melhor, porque o melhor é FNAF 2, mas só na minha opinião. Eu consigo ver que FNAF 1 é incrível, um dos melhores jogos que eu já joguei. Bom, mas o vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, dá um like. Não esqueça de dar o like, se inscreva. E se você conhece alguém que gosta de FNAF, gostaria de ver esse vídeo, compartilha. Compartilha esse vídeo com aquele seu amigo, com a avó, com a tia, com o cachorro. Se quiser botar o seu papagaio pra ver esse vídeo, bote ele pra ver esse vídeo. Eu não vou reclamar de ter um papagaio assistindo esse vídeo. Mas se você concorda ou discorda de uma coisa que eu disse, comenta aí nos comentários. E acima de tudo, um abraço. Agradeço por você ter assistido até aqui. E tchau. Tenha um bom dia. Aproveite o resto do seu dia. Até outro dia. Eu falei muitos dias numa mesma frase. Eu tô ficando louco.